gente chama de local mal assombrado e tal, não é assim a coisa mais devida, porém eu acho que na verdade é isso mesmo. Por quê? Assim, existem locais em que o espírito ele acha que ali é dele, né? Inclusive em locais onde existem muitos apartamentos ou áreas e casas vagas, muitos espíritos decidem que ali é a casa dele. Ele lá não tem lá muita noção de que é espírito nem nada, mas que é dele, entendeu? E ele se apodera ali e passa a viver ali, né? Digamos, é um direito, entre aspas, porque nós não estamos falando da parte material, a parte material não é de direito dele, porém, ele acha que sim, entende? Eu me lembro que uma vez eu fui para Cabo Frio, né? E ali era uma região, na verdade, em que houve muita escravidão, muito, o pessoal de couro morreu muito lá. E, nossa, eu estava num hotel simples naquela época, um hotel. Menina, eu sentia que ali no hotel eles achavam que era deles. Ali eu estava sendo um empecilho, entendeu? Eu hospedei era um empecilho. Então, eu acho que é normal locais que não necessariamente tem até a ver com o próprio espírito mesmo, mas ele tipo assim, gostei desse apartamento, eu vou ficar aqui. E, digamos, é um direito, entre aspas, eu digo porque não a parte material, mas se ele não quer fazer um outro, se encaminhar, não quer tomar conhecimento de que ele morreu, de que ele pode fazer outra coisa que não seja simplesmente passar o dia no sofá, digamos que ninguém pode pegar esse espírito e obrigar ele a ir para uma colônia espiritual, o que quer que seja. Por isso que eu digo assim, é um direito, é o destino dele. Ele fala assim, eu quero ficar aqui. Assim como, por exemplo, tem muitos espíritos tem muitos espíritos que moram no cemitério. E você não pode pegar esses espíritos e falar assim, olha, você vai embora daqui. Não, ele quer ficar ali. Ele tem esse direito, entre aspas. Como que eu vou fazer para achar uma casa que não tem um cara desses encalhado dentro da casa? Eu vou fazer transcomunicação nesse local, né? Porque... olha, realmente é uma coisa que pode acontecer mesmo. Você comprar uma casa que, na verdade, tem dono que não é do lado de cá. Não, é verdade. É uma realidade, sim. Eu acho que, na verdade, é bom saber sempre dos moradores anteriores que estavam morando lá, como é que era, se está tudo tranquilo e tal, porque realmente é meio complicado, e eles podem, digamos, agir de forma a incomodar o suficiente que você fala, ai, pera, não aguento esse lugar, eu vou sair daqui. Quer dizer, eles podem, digamos, criar a situação em que você se veja obrigada a sair de lá, né? Mas sempre é bom estar esperta aí com lugares, principalmente assim, que está inabitado há muito tempo. Uma coisa que eu notava, por exemplo, lá em Santos, hoje em dia não, claro, a população cresceu mais e tal, mas era muito usado os apartamentos para lazer de pessoas da capital, né? Então, ou seja, tinham muitos apartamentos que ficavam vazios a maior parte do tempo. Uma vez eu estive num apartamento que me lembro que eu estava dormindo assim, de repente, sabe quando você acorda, você tem certeza que tinha alguém na cama, eu fiquei muito desconfortável. Então, eu acho que pelo mesmo motivo, na verdade, esses apartamentos que ficam vagos durante a maior parte do tempo, agora talvez não mais, né? Porque acho que a coisa foi mais tomando conta, mas é uma possibilidade, sim. Então, por exemplo, nesse castelinho é muito conhecido que tem lá habitantes, né? E de repente eles olha, você fica nesse quarto aqui, você fica neste outro e tal, e cada um se apodera de um negócio e é deles, entende? Um outro caso que aconteceu, que a gente até fez um programa, na época que estava fazendo um mistério para Lucimara Paris, no Largo dos Enforcados. Eu levei um gravador para... Na época já gravador ainda, né? Foi vendo como essa transfúria pegou o pessoal gritando, sabe? Nós somos inocentes. Aí, porque lá foi enforcado famílias que não pagavam. Depois eu fui pesquisar, por que isso lá? Exatamente naquele local, no Largo dos Enforcados, na Liberdade,
Ali enforcavam famílias inteiras por não pagamento de impostos, entendeu? Aí levei uma pessoa que é paranormal, que você inclusive conhece, mas eu não tinha contado sobre a questão da transcomunicação. A pessoa se sentiu muito mal no local e falou: eu vi um monte de gente enforcada, me tira daqui. E essa pessoa sentia cheiro, odor, né? A pessoa tem um nível de paranormalidade que ela sente odor, ela fala: eu sinto um odor horrível aqui. Tem um monte de gente sendo enforcado que é inocente, Cris, que foi enforcado aqui nesse local. Esse local não podia jamais ser um local onde fosse um local de lazer, entendeu? É interessante comentar assim, que, por exemplo, por que esses espíritos, essas almas, não foram conduzidas ou tal? Porque, na verdade, digamos, é um direito, uma opção que o espírito tem de tipo assim, eu quero ficar aqui porque, por exemplo, eu vou me vingar, entende? E fazem realmente da vida de quem quer que agiu contra ele, fazem da vida da pessoa realmente um inferno. Agora, daí, alguém bonzinho vai falar assim, mas por que isso é permitido? Porque exatamente há sintonia, porque alguém enforcou, alguém mandou enforcar, alguém agiu. Então, digamos que há um direito de resposta. Né? É claro que isso não acontece gratuitamente. Muitas pessoas às vezes me perguntam: não tem risco de a gente fazer gravação? Obviamente que não, porque você faz sintonia com aqueles com quem você está de acordo, né? Com quem você realmente. Sem dúvida. Então não tem problema nenhum. Agora, claro, uma pessoa que fez mal, eu acho que é muito de se esperar que alguma coisa aconteça. Né? É a lei universal, né? Semelhante atrai semelhante. A nossa identidade cósmica é a nossa energia caráter, né? Eu acho que é isso. Sim, identidade cósmica e energia caráter. Se você depende do que a gente pensou, a gente vai encontrar os semelhantes aí pelo caminho. Mas, voltando às casas, Soninha, esses espíritos, às vezes, tem casos aí que as pessoas moram, parece que elas ficam emperradas na vida, não andam, ficam doentes. Você acha que eles interferem dessa forma? Com certeza, viu, Cris? Olha, infelizmente, a falta de esclarecimento, e isso também faz parte, digamos, dessa era que a gente vive aqui, né? Que a gente pressupõe e espera que realmente acabe mudando, mas ainda nesse trajeto nosso aqui, ainda faz parte digamos, essa escuridão, né? Então, tem muitos espíritos que não estão esclarecidos, não sabem que podem fazer alguma coisa diferente daquilo que ele está fazendo, que é ficar, de repente, num canto. Olha, eu imagino como possa ser, eu felizmente não tenho evidência, né? Porque eu acho que, na verdade, deve ser tem muitas outras capacidades, mas a exatamente. Então, mas eu imagino, por exemplo, o que agora não existe mais hospício, né? Porque até foi outra coisa incrível que o governo fez, que foi botar todos os pacientes na rua, uma coisa assim absurda, mas enfim. Mas eu imagino como deva ser se a gente tivesse a capacidade visual de ver o nosso lado e o lado espiritual. Devia ser uma coisa assim, primeiro que os pacientes devem ter ficado lá tantos anos que também não vão embora mais. Então, ficam lá fazendo companhia para os vivos, né? Para os pacientes vivos. Então, deve ser uma coisa assim, tenebrosa, né? Mas isso pode acontecer com qualquer um? Claro que não, porque ele está lá porque alguma coisa o levou a fazer com que ele permanecesse lá e, quer dizer, deu a oportunidade, ele quis isso, e o paciente que é paciente vivo também tem sua razão para estar naquele local. Então, nada acontece, né, por acaso, mas é uma coisa assim, um outro local que deve ser, assim, muito tenebroso de ver, seria, por exemplo, uma cadeia, né? Penitenciária, né? Penitenciária. Nossa, deve ser um negócio, porque no além existem gangues, então, Sonia, existem gangues assim, de espíritos negativos que realmente aprisionam espíritos assim que estão assim. Com certeza, né, Cris? Porque, como você disse agora há pouco, da afinidade. Uma pessoa que faz o bem, que trabalha, sabe,
próximo, ou pelo menos é bom, tem uma conduta, tem um caráter bacana, não precisa nem fazer nada pelo próximo, mas se pelo menos já for positivo, já é alguma coisa. Claro, a gente se afilia, né, às pessoas que são compatíveis com a gente. E é claro que as pessoas que hoje morrem dentro do tráfico, que são pessoas que exploram, enfim, um mau caráter que foi para o outro lado, é claro que ele vai ter as companhias adequadas, né? E, obviamente, que eles atuam em grupo. Então, sim, com certeza, existem gangues, assim como tem, digamos, pessoal trabalhando para o positivo, também tem muita gente trabalhando para o negativo, né? Infelizmente. Mas nada que o tempo não vá ajudar. Né? O tempo, na verdade, se encarrega de zerar tudo. Outras coisas no lugar.